O cérebro entende, estou seguro, e o corpo relaxa. A respiração muda, a ansiedade diminui, a esperança volta. Você sabia que o pensamento é o maior criador de realidade emocional que existe? Tudo começa nele. A tristeza, a alegria, a coragem, o medo, tudo nasce do que você pensa sobre o que vive. E quando você muda o pensamento, muda o sentimento. E quando muda o sentimento, muda as decisões. E quando muda as decisões, muda a vida. Por isso, quem aprende a pensar positivamente se torna o arquiteto da própria história. Mas o cérebro não aprende só com palavras, aprende com repetição e emoção. Por isso, cada pensamento deve vir acompanhado de emoção positiva. Por exemplo, quando repetir eu sou capaz, sinta isso no corpo. Sinta o ar entrando nos pulmões, imagine uma cor clara te envolvendo, visualize o resultado. O cérebro acredita no que é sentido, não apenas no que é dito. Você tem sentido o que pensa ou apenas pensa sem sentir? Muitos vivem presos na mente, sem corpo, sem emoção, sem alma. E é por isso que o pensamento positivo, para ser real, precisa vir de dentro, não do discurso. Não é dizer tá tudo bem, é realmente se permitir ficar bem. É dar permissão, a calma, a alegria, ao perdão. Treinar o pensamento positivo é como treinar um corpo. Nos primeiros dias, parece difícil. Nos primeiros resultados, parece pouco. Mas com o tempo, o que era esforço vira naturalidade. E quando a mente aprende a descansar em paz, tudo muda. O sono, o humor, a energia, a forma de amar. Quantas vezes você esperou que a vida mudasse quando na verdade era o seu olhar que precisava mudar? O mundo não é negativo nem positivo, é neutro. Quem colore a vida é o seu olhar. Você pode ver tempestades e decidir aprender com a chuva. Pode ver o inverno e entender que é apenas o tempo de preparar flores para a próxima primavera. Porque quem pensa positivamente não ignora o frio, mas confia na estação que vem depois. Você tem praticado o hábito de agradecer antes de dormir? Essa é uma das ferramentas mais poderosas para reprogramar a mente. Antes de fechar os olhos, diga mentalmente: hoje eu fiz o meu melhor, eu estou em processo, amanhã será um novo dia. Com isso, o cérebro entende que está seguro. E dormir em estado de gratidão faz com que ele se regenere emocionalmente durante o sono. A mente negativa é uma tempestade, mas o eu gestor é o abrigo. E é lá que mora o pensamento positivo, não no mundo ideal, mas dentro da consciência desperta. É quando você percebe que tudo que te acontece pode te servir, se você souber olhar. E se você fizesse das suas dores uma escola e dos seus medos um manual de autoconhecimento, a vida não quer te punir, quer te educar emocionalmente. Quer te ensinar a ver beleza no caos, sentido nas perdas e força nas fraquezas. Porque pensar positivamente é escolher aprender, mesmo quando dói. E aos poucos o pensamento deixa de ser inimigo e se torna aliado. Você deixa de sobreviver e começa a viver com propósito. Porque quando o eu desperta, o coração entende. A paz não é um lugar, é uma decisão. Vivemos em uma era em que as pessoas estão exaustas, não só pelo que vivem, mas pelo que consomem. A mente todos os dias é bombardeada por notícias ruins, comparações, cobranças, conflitos e ruídos. O mundo se tornou uma fábrica de ansiedade. E se você não aprender a proteger a sua mente, ela vai adoecer. A pior contaminação não vem do ar, vem do pensamento coletivo. Quantas vezes você acordou bem, mas bastaram 5 minutos de rede social para perder a paz? Isso acontece porque a mente é como uma esponja emocional. Ela absorve tudo. As palavras dos outros, as dores dos outros, o desespero dos outros. E o mais perigoso é que quanto mais empática for a pessoa, mais ela absorve. A empatia é uma bênção, mas sem gestão emocional pode se tornar uma maldição. Você já percebeu como o pessimismo é contagioso? Basta estar ao lado de alguém que reclama o tempo todo para sentir o seu humor mudar. O cérebro humano imita. Nós copiamos expressões, tons de voz, gestos e até emoções. Isso se chama neurônios espelho. Eles foram criados para gerar conexão, mas também podem gerar contaminação emocional. Por isso, quem vive cercado de negatividade precisa desenvolver um filtro mental, aprender a estar no mundo sem absorvê-lo. Você tem sido filtro ou esponja do sofrimento alheio? Ser filtro é observar o que vem, mas deixar passar o que te destrói.
Ser esponja é absorver tudo e se afogar no peso dos outros. Mas ninguém foi feito para carregar dores demais, nem as suas, nem as do mundo. Pensar positivamente não é ignorar o sofrimento do outro, é não deixar que o sofrimento alheio destrua o seu equilíbrio. A mente saudável é como uma casa bem cuidada. Você decide o que entra, o que fica e o que precisa sair. E é por isso que todos os dias é essencial limpar o que não te pertence. As opiniões, as comparações, as expectativas, porque o que não se limpa se acumula e o que se acumula um dia transborda. Você tem feito pausas diárias para se desconectar do ruído externo? A mente precisa de silêncio tanto quanto o corpo precisa de sono. Sem pausas, o pensamento fica agitado e o emocional se torna refém da pressa. Não é o mundo que te cansa, é o excesso de estímulos que você não aprendeu a filtrar. Silenciar é um novo luxo. Não de ausência de som, mas de presença de consciência. Fechar os olhos por alguns minutos, respirar e observar o que sente é uma forma de higiene mental. Por que temos tanto medo do silêncio? Porque o silêncio nos obriga a ouvir o que evitamos. E o que evitamos, o medo, a culpa, a dor, precisa ser ouvido para ser curado. O pensamento positivo não nasce da fuga, nasce da escuta. Escutar-se é o primeiro ato de coragem. Porque enquanto você não se escuta, o mundo inteiro fala por você. Quantas vezes você se perdeu tentando atender às expectativas de todo o mundo? O excesso de vozes externas te desconecta da sua própria voz. E quem vive em função das opiniões dos outros acaba preso a um ciclo de ansiedade e comparação. Pensamento positivo exige algo que pouca gente pratica: autonomia emocional. Ser autônomo emocionalmente é viver com empatia, mas com limites. É se importar com os outros sem se abandonar no processo. Você tem cuidado mais da imagem que mostra ou da paz que sente? Muitos vivem para parecer bem, mas poucos realmente estão bem. O mundo moderno criou a obrigação de estar feliz o tempo todo e isso é um fardo. A verdadeira felicidade é silenciosa, discreta, não precisa ser exibida. Porque quem está em paz não precisa provar nada. E quem pensa positivamente entende isso. A paz é invisível, mas perceptível. Por que damos mais atenção ao que destrói do que ao que constrói? Porque o cérebro busca perigo, não beleza. Por instinto, ele se concentra no que ameaça, mas você pode treiná-lo para buscar o que edifica. Faça um exercício. A cada notícia ruim, pense em algo bom que ainda existe no mundo. A cada crítica, lembre-se de algo que já conquistou. A cada frustração, veja o aprendizado escondido. Esse hábito repetido todos os dias transforma o seu cérebro e transforma a sua energia. Você sabia que é possível ser gentil mesmo vivendo em meio ao caos? A gentileza é uma das expressões mais elevadas do pensamento positivo, porque quem pensa com esperança age com amor. E agir com amor é a forma mais prática de blindar a mente contra o pessimismo. O bem que você faz é o escudo que te protege do mal que te cerca. E quem aprende a responder com bondade se torna imune à agressividade alheia. Você tem reagido ao ódio com mais ódio ou com consciência. A mente reativa destrói a paz, mas a mente consciente transforma, porque ninguém te atinge quando você entende que o outro só oferece o que carrega. Quem está em guerra interior espalha guerra, mas quem vive em paz espalha cura. Por isso, blindar a mente não é erguer muros, é expandir o amor próprio até que nada te roube a serenidade. E se, em vez de lutar contra o caos, você aprendesse a dançar com ele, a vida não vai parar. As pessoas continuarão imprevisíveis. O mundo continuará barulhento. Mas você pode estar em meio ao caos e ainda assim estar inteiro. Porque a serenidade não vem da ausência de ruído, mas da presença de consciência. E consciência é perceber que o que acontece fora não precisa te destruir por dentro. Quantas vezes você se deixou abalar por algo que uma semana depois já não importava? Pois é, a mente sem gestão transforma pequenas ondas em tempestades. Mas o eu gestor entende que tudo passa o bom e o ruim. E quem entende isso vive com leveza. Leveza não é falta de dor, é presença de sabedoria. Pensar positivamente não é viver em um mundo cor-de-rosa. É viver em um mundo real, mas com olhos que enxergam esperança. É estar no meio do caos, mas escolher não ser o caos.
É ouvir a gritaria do mundo, mas responder com silêncio e presença. Você tem se permitido ser a calma que o mundo precisa? Porque, às vezes, o maior ato de amor não é falar, é não reagir. Não reagir à provocação. Não reagir à ofensa. Não reagir ao medo coletivo. E quando você aprende isso, o mundo pode continuar agitado, mas você se torna um ponto de equilíbrio. E é nesse ponto que nasce o verdadeiro pensamento positivo. Na capacidade de preservar a paz, mesmo quando o mundo perde a razão. A mente é o solo onde tudo nasce. As alegrias, os medos, os sonhos, as mágoas, tudo começa ali no pequeno espaço invisível entre um pensamento e outro. E o que você planta nesse espaço determina o tipo de vida que você vai colher. Porque ninguém vive diferente do que pensa. Se a sua mente é um terreno de medo, você colherá insegurança, mas se a sua mente é um terreno de esperança, você colherá paz. Você tem cuidado do jardim da sua mente ou deixado que outros joguem lixo nele? A mente precisa de cuidado diário, como uma planta. Precisa de sol, de pausa, de ar puro, mas a maioria das pessoas rega o medo e deixa secar a coragem. Aduba o pessimismo e arranca a gratidão. E depois se pergunta por que a alma murchou. O pensamento positivo não nasce sozinho, ele precisa ser cultivado com consciência e paciência. Quantas vezes você alimentou um pensamento ruim até ele crescer e te dominar? Pensamentos são como sementes. Aqueles que você rega, crescem. Os que você ignora, morrem. E é por isso que todos os dias você precisa escolher o que vai nutrir. Se você acordar e disser a si mesmo, hoje será um dia difícil, o cérebro obedece. Mas se você disser, hoje eu farei o meu melhor, o cérebro também obedece. Ele não julga, ele executa. E essa é a prova do poder que você tem. Você é o jardineiro da sua própria mente. Você tem escolhido as flores ou permitido que cresçam ervas daninhas. Toda emoção negativa não podada invade o espaço do positivo. E o que começa como um simples pensamento pode se transformar em tempestade. Por isso o eu gestor precisa agir todos os dias observando, limpando, replantando. É um trabalho silencioso, mas profundamente libertador. Porque cada vez que você substitui um pensamento de medo por um de fé, uma parte do seu cérebro muda fisicamente. E isso não é poesia, é neurociência. Você sabia que cada pensamento de gratidão fortalece as conexões neurais da felicidade? A gratidão é como o sol da mente. Ilumina até os lugares mais escuros, mas ela só aparece quando você decide enxergar o que ainda tem, em vez de chorar pelo que perdeu. Ser positivo não é negar o sofrimento, é escolher o que fazer com ele. Você pode chorar pela semente que não germinou, ou pode plantar outra, e esse ato simples de recomeçar é o que transforma a dor em sabedoria. Quantas vezes você esperou que alguém viesse regar o seu jardim? Mas ninguém vai fazer isso por você. Nem o mundo, nem as circunstâncias, nem as pessoas, porque o jardim da mente é pessoal e intransferível. Você é o único responsável por cuidar dele. E esse cuidado é o maior ato de amor próprio que existe. Amar-se é proteger o que entra e o que permanece dentro de você. É dizer não ao que destrói e sim ao que constrói. Você tem dito mais sim à sua paz ou às suas preocupações. Pensar positivamente é um exercício de escolha. É acordar todos os dias e dizer, hoje escolho olhar para o que posso fazer, não para o que não posso mudar. É decidir ser protagonista da sua própria história. Porque a mente, quando bem dirigida, é como uma bússola, ela te leva de volta para casa, mesmo nas tempestades. Mas quando abandonada, se perde no labirinto das dúvidas e medos. Você já percebeu que a vida é reflexo da qualidade dos seus pensamentos? Se você pensa com amor, age com gentileza. Se pensa com medo, age com desconfiança. E se pensa com esperança, age com coragem. É por isso que o pensamento positivo é tão poderoso, ele muda a forma como você se comporta, como reage, como ama. Ele transforma tudo o que toca, de dentro para fora. E se você transformasse o seu dia em uma oportunidade de plantar novas sementes mentais, quando acordar, agradeça. Quando se irritar, respire. Quando se sentir fraco, fale com ternura consigo mesmo. Quando cair, aprenda.
Esses pequenos gestos diários são como regas invisíveis que fazem florescer a serenidade. Porque a paz não chega, ela é cultivada. Você tem se permitido florescer ou tem vivido preso ao medo de errar? Errar faz parte do crescimento. Nenhum